A informação que vai explodir a torcida do Vasco. A venda da SAF está muito próxima de acontecer. Grupo City tem interesse revelado e prepara a proposta. Vamos falar também sobre Andrés Gomes hoje pela seleção colombiana. Representante do Vasco podendo colocar mais grana no bolso do Cruz Maltino em caso de vitória. Vamos falar também sobre negociações e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você, torcedor vascaíno, para pertinho de todas as informações do Vasco. Mas antes eu peço sempre na moral, na humildade, o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama, né? Nosso gigante da colina é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e claro, você vai fazer com que a marca Vasco suba nos top trends da plataforma. Seu like dado, vale lembrar que se você não é Vasco, você pode sair do canal. Esse canal ele não é feito para outro torcedor. Aqui a gente não fala de outro clube. Aqui a gente se concentra em falar de Vasco. Nós somos um canal de Vasco aqui. Então você que é Vasco mesmo, só quer saber de Vasco, clica aqui no botãozinho inscrito, inscreva-se, hein? Não perca essa oportunidade. O vídeo hoje está bombando. Informações que vão deixar a torcida do Vasco em êxtase. Vai acontecer a qualquer momento. Fases finais de negociação. Rapaz, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Eu quero começar falando exatamente sobre isso. A venda da SAF do Vasco em estágios finais e foi revelado por vice-presidente de futebol do Vasco. Eu trago aqui para vocês agora. Existiu um processo, tá bem aqui, ó, em que um vice-presidente do Vasco, eu não vou revelar aqui o nome, eu sei muito bem quem que é, mas eu tirei ali o nome, né? Exatamente para não ser invasivo em relação a esse vice-presidente, no qual eu converso por muitas vezes, tenho um relacionamento muito bom, tá? Poucos ali que tem esse relacionamento assim de comunicação tão direto. Eu tenho um relacionamento muito bom com esse dirigente, então não vou expor o nome dele, mas ele processou um usuário da plataforma X por conta de uma postagem no qual aparecia o nome dele como se ele fosse contra a venda da SAF. O processo já está na justiça, então eu tive acesso a esse processo, né? Tirei o nome dele e aqui está sendo revelado, documentado em processo, em que a venda da SAF do Vasco para o grupo de investimentos de Marcos Lamáquia estão em fases finais de negociação. Foi confirmado por dirigente do Vasco. Agora não é eu falando, você falando, o outro jornalista dizendo, não. Vem direto do Vasco, a informação é essa, chegou até a mim agora e eu estou trazendo para vocês essa bomba do dia. Marcos Lamáquia se aproxima de ser o dono da SAF do Vasco. As negociações estão em fase final e eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Agora não tem mais o que duvidar, né? Ah, mas eu não sei se vai, não sei se está perto, não sei se aqui no processo está dizendo a fase total, ditas por um vice-presidente do Vasco e, claro, né, pessoa importante dentro do clube. Vai lá nos comentários, deixe a sua opinião, porque está muito próxima de se concretizar a venda da SAF vascaína. Olha só, hein? O Grupo City está interessado. Eu já venho com essa informação para vocês, mas eu quero falar antes sobre Nelson de Ossa. As últimas informações sobre o volante colombiano dava-se, né, de uma grande preocupação dentro do Vasco em si. A gente estava falando muito sobre esses processos, né, de contratações muito difíceis nesse momento, mas parece que o Vasco largou os seus concorrentes para trás e deve anunciar muito em breve Nelson de Ossa. As negociações giram em torno de 12 milhões de euros. O Vasco deve pagar cerca de 8 milhões de euros de forma imediata e o restante por metas sendo batidas. O Vasco deve aí pagar, chegando no total 12 milhões de euros. O River Plate segue atrás do Vasco, segue de olho, segue observando, mas parece que Nelson de Ossa também considera o Vasco um caminho muito próximo para o retorno na seleção colombiana.
que joga hoje com um jogador do Vasco, que é o Andrés Gomes, que a gente vai falar já já sobre isso. Então, o Vasco muito próximo de anunciar também o volante colombiano de 26 anos, Nelson de Ossa. Grande jogador, indiscutível. Tá? Eu critico muito, eu cobro muito, é do meu perfil, né? Cobrar sempre pelo melhor. E se o Vasco contratar o Nelson de Ossa, presidente Pedrinho, Admar Lopes, vocês estão, bato palma para vocês, tá? De parabéns. Grande contratação, não tem problema nenhum em elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar. Vocês contratarem o Nelson de Ossa, vocês acertaram em cheio numa grande contratação, tá? Joga muita bola o canhotinho, o volante joga como segundo volante ali, vai fazer uma dupla excepcional ao lado de Thiago Mendes, tá? Vai ser aí uma dupla, se bobear, dupla de melhores volantes do Brasil. Grava o que eu tô falando, é uma excelente contratação. O Vasco se aproxima do acerto e do anúncio, hein? Só aguardando agora os últimos trâmites para contratar o jogador. Falando em colombiano, quero falar sobre Andrés Gomes, hein? E a gente vai falar sobre o interesse do Grupo City aqui também. Mas falando sobre Andrés Gomes, quero dizer para vocês o seguinte: a Colômbia entra em campo hoje e pode encaminhar a sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. E com isso, o Vasco arrecadar mais grana. O Vasco já vai receber cerca de 1.250.000 pela participação do Andrés Gomes nessa fase de grupos. E depois, se passar, o Vasco recebe um pouco mais por conta, né, desse mecanismo da FIFA, né, de pagar diariamente por jogadores de clubes serem cedidos. Então o Vasco podendo lucrar ainda um pouco mais com Andrés Gomes. Quero saber a sua opinião. Tá torcendo para a Colômbia? Óbvio que eu vou torcer para a Colômbia porque eu quero que o Vasco ganhe grana, né? Eu estou torcendo para a Colômbia não porque eu sou colombiano, nem por conta do Andrés Gomes em si jogador, mas sim por conta do nosso Vasco, né? Além de valorizar o atleta, que é bom para o Vasco financeiramente, traz mais recursos para o Vasco nesse processo de valorização da FIFA. Vamos aguardar e vamos torcer para a Colômbia juntos hoje, hein? A Colômbia que joga contra a República do Congo e nós estamos torcendo para uma vitória da Colômbia. Olha só, o Grupo City está interessado e o New York City foi atrás de Lucas Freitas, o zagueiro do Vasco, né, que tem contrato com o Cruz Maltino, que pertence 50% do Vasco e 50% do Palmeiras, pode receber a qualquer momento uma proposta para jogar a MLS no New York City. É isso mesmo. O Vasco já analisa, já recebeu contatos do clube, né, lá dos Estados Unidos e pode abrir negociações a qualquer momento. A ideia do Vasco é uma venda do jovem zagueiro, né, que não deu certo, não está nas graças da torcida, está sempre ali sendo criticado pelo torcedor e uma negociação desse atleta não deve ser aí tão difícil para o Vasco fazer aí uma liberação ao jogador. De fato, é um jogador que não é muito velho, né, tem aí um poderio de mercado. O Vasco deve buscar minimamente uma recompensa para liberar ao Grupo City, mais precisamente para o New York City, o Lucas Freitas. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Vale lembrar que daqui a pouco eu volto com muito mais notícias do nosso Vascão. Muito obrigado pelo seu joinha, forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto.